Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o 30º do Política que Interessa, um episódio onde vamos falar de Pedro Passos Coelho, falaremos também da cerimónia em homenagem ao centenário Mário Soares e para acabar o episódio vamos conhecer as situações políticas da Alemanha e da França e as suas consequências para a União Europeia. Venham comigo. Pedro Passos Coelho evitou responder a perguntas dos jornalistas e pediu também para manter a sua intervenção bastante reservada durante a FEP Global Summit, uma cimeira sobre geopolítica organizada por estudantes da Faculdade de Economia do Porto. Apesar disso, a sua análise sobre os desafios europeus deixou várias mensagens marcantes com alertas para os perigos, tanto do populismo como resposta ao medo do extremismo. Durante cerca de uma hora, o antigo Primeiro-Ministro analisou a gestão da União Europeia em duas grandes crises, a das dívidas soberanas e a da pandemia, mais recente. Criticou ainda a alteração constante de regras que adiam sempre a resolução de problemas estruturais. Passos Coelho alertou também que o uso excessivo de estímulos monetários não resolve a questão da dívida pública, que continua sempre a acumular-se e pode mesmo tornar-se insustentável. Manifestando preocupação com a situação política na França e na Alemanha, afirmou que não há euro sem a França, não há Europa sem a França. Contudo, lamentou que a resposta europeia ao radicalismo tenha sido o pior que se podia fazer, colocar o populismo a funcionar nos governos. Pedro Passos Coelho apontou também a falta de coragem e verdade entre os líderes europeus, sublinhando que as respostas institucionais, apesar de mais eficazes do que em 2010, fomentaram governos populistas e um equilíbrio instável. Não estamos mais preparados para enfrentar crises, avisou, descrevendo uma visão pouco otimista para o futuro da Europa. Encerrando, defendeu que os líderes devem assumir riscos com coragem, mesmo que isso implique derrotas eleitorais para conseguir preservar os valores democráticos. Se perdermos, perdemos. Sem dizer a verdade, o resultado será sempre pior, concluiu. António Vitorino, ex-ministro, ex-comissário europeu e atual presidente do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo, está considerado uma candidatura à presidência da República com decisão esperada no início no próximo ano. O seu tom ponderado em entrevistas recentes tem sido interpretado por socialistas como um sinal de abertura à possibilidade do mesmo de se candidatar ao cargo que hoje é ocupado por Marcelo Rebelo de Sousa. Em declarações ao Expresso, um ex-dirigente do Partido Socialista destacou a experiência de Vitorino, considerando-a a melhor opção para o partido. O PS deve oferecer o que for melhor para o país. No entanto, reconhece que, se a notoriedade do ex-ministro é um desafio bastante claro a ultrapassar, especialmente face a potenciais adversários como os que já aqui falámos, Almirante Gouveia e Melo, que poderá começar a campanha bem mais cedo. Outro não mencionado, Mário Centeno, enfrenta limitações de calendário devido ao término do seu mandato no Banco de Portugal apenas em julho. Avançar antes disso implica que tenha de abdicar dos últimos meses das suas funções, uma decisão que Centeno ainda não indicou se está disposto ou não a tomar. António José Seguro, ex-líder socialista, enfrenta resistência dentro do próprio partido. Embora tenha manifestado interesse em avançar, faltam-lhe sempre apoios significativos, inclusive da direção do partido, onde é visto como uma figura divisiva. O ex-ministro alertou para o risco de o PS não conseguir apresentar um único candidato caso Seguro decida avançar de forma independente. O PS e o Chega anunciaram no Parlamento o apoio às propostas do Partido Social Democrata para eliminar as inspeções obrigatórias a motociclos e permitir o uso universal destes veículos nas faixas base. Com este alinhamento, as iniciativas sociais-democratas garantiram maioria parlamentar num debate centrado na segurança e mobilidade dos motociclos. Miguel Santos, do PSD, abriu a discussão lamentando a falta de execução da chamada Lei dos Rails, criada há 20 anos para proteger os motociclistas, e criticou o foco excessivo nas inspeções que, segundo o mesmo, não tem impacto significativo na segurança rodoviária. Carlos Braz, do PS, garantiu luz verde às propostas, mas criticou a falta de abertura do PSD para incluir diplomas de outros partidos no debate. Cristóvão Norte, social-democrata, respondeu que fica mal ao PS lamentar atrasos em matérias que o próprio partido não resolveu durante 8 anos de governação. Deputados de outros partidos, como Chega, IEL, CDS, Bloco de Esquerda e PCP, também se posicionaram, ora apoiando as iniciativas do PSD, ora criticando os atrasos legislativos anteriores. A votação, no final da tarde, resultou na aprovação unânime de 3 resoluções para recomendar ao Governo medidas como a redução do IUC, a criação de uma classe própria de portagens para motociclos.
A proposta de permitir o acesso às faixas bus foi aprovada com apoio generalizado, excetuando a abstenção da Iniciativa Liberal, enquanto o fim das inspeções obrigatórias avançou apenas com a abstenção do Partido Livre. O Parlamento aprovou a criação do Prémio Mário Soares, Liberdade e Democracia, uma iniciativa liderada pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco, com o objetivo de distinguir organizações não governamentais que promovam os valores democráticos. Segundo o porta-voz da Conferência de Líderes, Jorge Paulo Oliveira, o prémio visa destacar trabalhos de alto mérito, sejam literários, históricos, científicos, jornalísticos ou em outros formatos que incentivem o pensamento livre e independente, contribuindo assim para uma sociedade mais justa, plural e democrática. O prémio, que inclui um diploma e 25 mil euros, será entregue anualmente a 7 de dezembro, data de nascimento de Mário Soares. A decisão sobre os vencedores será feita por um júri composto por representantes dos grupos parlamentares, da Fundação Mário Soares, da Academia e de outras entidades que sejam relevantes. Além da cerimónia evocativa do centenário Mário Soares na sexta-feira, o Parlamento organizou também outras atividades, peço desculpa, para homenagear o ex-chefe de Estado. A publicação de uma biografia no Parlamento, a exposição de caricaturas no Centro Interpretativo da Assembleia da República e a instalação de um busto no Jardim das Oliveiras. O Parlamento esta semana também aprovou a audição da Ministra da Administração Interna, que temos vindo a falar, Margarida Blasco, para esclarecer questões relacionadas com a morte de Odair Muniz, a atuação da Polícia de Segurança Pública e os tumultos que ocorreram posteriormente na área metropolitana de Lisboa. A proposta do livro, focada na análise da atuação policial no caso, contou com os votos favoráveis do PS, PSD, PCP e Livre e rejeitada pelo Chega. O requerimento apresentado pelo Chega, que procurava discutir medidas para prevenir a violência contra os polícias e abordar os tumultos, foi aprovado apenas com os votos do Chega e do PSD, tendo sido rejeitado pelos outros partidos. Durante o debate, Paulo Moacho, do Livre, defendeu a relevância de conseguir avaliar o acompanhamento político do caso, manifestando preocupação com a transmissão de informação que posteriormente se revelaram imprecisas ou incompletas por parte da Polícia de Segurança Pública. Vanessa Barata, do Chega, insistiu na necessidade de apurar responsabilidades não só pela morte de Odair Muniz, mas também pelos episódios de violência registados, classificando-os como atos de terrorismo, uma expressão que suscitou bastantes críticas de Isabel Moreira, do Partido Socialista, por ser juridicamente incorreta e desproporcionada. A crise política na França e na Alemanha, os dois principais motores da União Europeia, levanta preocupações sobre os desafios que a Europa enfrentará para conseguir lidar com os seus problemas económicos, tais como os déficits crescentes e a competitividade global. Em França, esta semana, a destituição do governo de Michel Barnier, após uma moção de censura, deixa o presidente Emmanuel Macron numa posição bastante delicada, enfrentando assim apelos à sua própria demissão perante um parlamento completamente fragmentado. A incerteza ameaça também comprometer os esforços para conseguir reduzir o elevado déficit do país, que atinge 6,2% do PIB, e dificulta a implementação de reformas fiscais. Por outro lado, na Alemanha, que também atravessa bastante turbulência, com o colapso da coligação tripartidária liderada por Olaf Scholz, as divergências internas sobre política fiscal levaram assim à convocação de eleições antecipadas, deixando Berlim sem um plano claro para conseguir cumprir as exigências orçamentais da União Europeia. Ao mesmo tempo, a economia alemã enfrenta um desempenho estagnado, prevendo-se apenas um crescimento de 0,7% no próximo ano. O contexto europeu agrava-se com tensões comerciais, como sabemos, com a China e os Estados Unidos, bem como a necessidade de maior investimento militar devido à ameaça russa e à possível retirada do apoio norte-americano da NATO. A falta de liderança, tanto em Paris como em Berlim, enfraquece ainda mais a capacidade da Europa de conseguir adotar soluções integradas, como a criação de euro-obrigações ou fundo de investimentos pan-europeus propostas por figuras como Mário Draghi e Enrique Letta. A conjugação de todos estes fatores aponta assim para um futuro bastante desafiante para a União Europeia, onde a recuperação económica e a coesão política vai sempre depender de soluções de coragem e de consenso. Chegamos assim ao fim de mais um episódio do Política que Interessa, o 30º. Sigam-no na minha página do Instagram. O episódio está disponível, como sempre, em formato de áudio na Apple Podcast e no Spotify. Domingo, às 9 da noite, na próxima semana, voltamos a encontrar. Até lá.